Olá! Inicialmente gostaria de cumprimentar aqueles que me assistem e agradecer à organização do 6º Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração a oportunidade de apresentar uma breve reflexão sobre o tema Identificação e Tratamento em Estudos de Conservação de Reproduções de Desenhos de Arquitetura em Cianotipia. Sou Osana Hanesh, tecnologista do Museu de Astronomia e Ciências Afins, no Rio de Janeiro, e este trabalho faz parte de uma parceria com os meus orientadores de doutoramento na Universidade Católica Portuguesa, o professor Dr. Nuno Camarneiro, da Escola de Belas Artes UCP, e o professor Dr. Antônio Carlos Augusto da Costa, do Instituto de Química da UERJ. Passemos agora à introdução. A cianotipia é uma técnica fotográfica conhecida, e esse processo também foi amplamente utilizado como meio de reprodução de desenhos de arquitetura. O objetivo da comunicação é apresentar uma abordagem sobre as fotorreproduções em cianotipia, as técnicas de sua produção e as particularidades de identificação e conservação, através de informações recolhidas da revisão bibliográfica para definição de parâmetros de análise correlacionados a uma amostra de imagens brevemente aqui apresentados. O estudo dá continuidade a uma investigação realizada por Carvalho em 2011, aprofundando os conhecimentos sobre os tratamentos em cianotipos. A motivação para o estudo foi um conjunto de cópias de plantas arquitetônicas francesas produzidas em cianotipia entre 1887 e 1891 para a construção de uma cúpula de observação do céu. As fotorreproduções pertencem ao Arquivo Histórico do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, sob a guarda do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Sobre o tema, são muitos os processos que utilizam os sais de ferro sensíveis à luz para produzir uma imagem, nesse caso o azul da Prússia, denominados de cianotipia, blueprint e peleprint. A diferença nessa terminologia é convencionada com o uso do termo cianótipo para o processo geral ou para impressões fotográficas. Como blueprint, se denominam as fotorreproduções. As blueprints geralmente se caracterizam como reproduções em negativo, com linhas brancas sob fundo azul ou em positivo. As peleprints são outra técnica de impressão em positivo de linhas azuis em campo branco, papel. Essa terminologia foi tratada, entre outros autores, como Price, Kissel e Vigo, mas ainda continua sendo utilizada de forma difusa no Brasil. Em geral, o azul da Prússia é resultado da mistura dos reagentes citrato de ferro amoniacal e ferrocianeto de potássio. Autores contemporâneos ao processo descreveram distintas receitas para reproduções em azul da Prússia, usando o tartarato de ferro, o oxalato, o nitrato e o já mencionado citrato, com ou sem adição de goma arábica. Por outro lado, as técnicas envolvem o processamento em banhos de água ou em banhos de revelação, como os com ferrocianeto de potássio, e de fixação com o uso de ácidos, especialmente o sulfúrico e o hidroclorídrico, diluídos em água. Após a imagem formada, se pode fazer viragens para alterar a cor para os distintos tons de azul, ou mesmo sépia, ouro, preto e etc. Outras interferências são remoções de salpicos, manchas azuis, inclusive de linhas, eram realizadas utilizando o oxalato de potássio. Para eliminar manchas de gordura dos dedos, se usava uma solução fraca de soda cáustica ou hidróxido de potássio misturado ao ácido oxálico. É possível perceber, esses banhos e processos eram muito agressivos ao suporte, por isso os papéis utilizados precisavam do requisito de qualidade. Resumidamente, serem livres de substâncias que provocassem a precipitação dos óxidos metálicos, serem fisicamente resistentes e terem superfície pouco absorvente, a fim de evitar a penetração da solução sensível, e por esse mesmo motivo ter a superfície bem calandrada ou preparada, geralmente com goma arábica. Até o início do século XX, a maioria dos cianótipos era produzida de forma artesanal, quando foi suplantada pela introdução dos métodos mecânicos de coating. Embora bastante estável, o azul da Prússia pode sofrer deterioração. Mike Wade, em 2003, descreveu 3 processos. O primeiro refere-se ao esmaecimento do azul progredido a branco da Prússia por exposição intensa da tinta à luz.
condição que pode ser revertida se o documento é colocado em local escuro e aerado, pois trata-se de uma reação fotoquímica induzida. A segunda, hidrólise alcalina na tinta, causa uma descoloração sem reversão e, no caso da pepetização aquosa, a tinta fica frágil e se desprende na forma de pequenas partículas. As causas principais desses dois últimos fenômenos são, respectivamente, o contato com meios alcalinos e os banhos em solução aquosa. Assim, ações comumente promovidas para tratamentos de conservação de documentos em suporte papel, como os banhos de limpeza e de desacidificação, não são adequados aos cianótipos. Do mesmo modo, embalagens de papel alcalino ou armazenamento com outros processos que exalam álcalis, como os diazótipos, não são indicados, como já haviam relatado os autores Riedel, Kissel e Vigot, em 1995. Portanto, a importância da identificação correta da presença desses documentos nos acervos se torna imprescindível às boas práticas de conservação preventiva e da restauração. Os procedimentos metodológicos utilizados até então são de observação, não apenas, mas principalmente com base em exames organolépticos e o auxílio de instrumentos de ampliação, iluminação diferenciada e documentação fotográfica, com desdobramentos na definição de terminologia e parâmetros de caracterização e diagnóstico da degradação, bem como de protocolos e metodologias de avaliação, revisando aquelas já apontadas por Riedel, Kissel e Vigot. Nesse sentido, passaremos aos resultados já alcançados na definição de indicadores de análise de fotorreproduções em cianotipia. A cor da tinta e do campo ou fundo são indicadores de mais fácil percepção e especialmente de distinção entre blueprints em negativo e impressões positivas. Já a formação e intensidade de cor são aspectos que decorrem do tempo de exposição, se a reação química de redução ou não redução dos sais de ferro se processou, se o sal férrico foi menos ou mais deoxidado a sal ferroso e se a tinta foi adequadamente complexada, de modo a não mais reagir às fotorradiações ou não desaparecer nos banhos de água após revelação. Diferentemente dos já mencionados processos de degradação, essas condições são endógenas, embora alguns resultados não sejam apenas exclusivos a elas. A observação do aspecto do campo permite, em muitos casos, uma identificação, mas também contribui para diminuir as opções quanto aos processos e técnicas dos documentos analisados. Nesses casos, deve-se dar atenção à terminologia utilizada para sua caracterização: salpicado, sujo ou manchado ou limpo, branco. São alguns dos termos que o definem, agregados da nomeação da cor e classificação de tom. Esse vocabulário retrata o diagnóstico de forma precisa e compreensível aos nossos pares e a outros profissionais que, posteriormente, fizerem uso dessa documentação, especialmente quando há ausência de registros fotográficos metódicos. Outros dados subjacentes, como odor, datas, carimbos, assinaturas, são referenciais de observação, frequentemente utilizados pelos gestores e pelos conservadores, e ajudam a delimitar e a confirmar informações reunidas sobre os documentos avaliados. As condições e modos de deterioração do papel, conjugado com a tinta, são menos explorados pela ampla literatura que foi reunida no estudo. A análise do conjunto, suporte, impressão cianótipo, combinada aos estudos metodológicos e experimentais específicos, será importante para que qualquer ação proposta de estabilização do conjunto estudado não represente risco e o acervo possa ser digitalizado para acesso. No que se refere aos registros, uma série de indicadores e variáveis foram levantadas, visando a adoção de vocabulário, classificações e parâmetros de observação para análise visual e para documentação. A proposta é contribuir na elaboração de um glossário e de quadros de classificação de indicadores para uso no diagnóstico. Por fim, é possível verificar que há muitos estudos sobre métodos para auxiliar a identificação visual de fotorreproduções em azul, ainda que possa ser considerado difícil a distinção de processos positivos. Contudo, a metodologia voltada para a avaliação e caracterização do estado de conservação
e estudos para intervenção nesses tipos de documentos são praticamente inexistentes. Estas são as referências mencionadas nessa apresentação. Agradeço uma vez mais aos ouvintes.